Hoje nós vamos falar sobre se é obrigatório fazer o retoque e se essa pronúncia está correta de retoque ou nós temos que usar a pronúncia de revisão. Hoje nós vamos falar sobre isso, beleza? Então podemos começar? Depois tu pode botar só um copinho de água pra mim, que a minha garganta daqui a pouco vai ficar seca. Água. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre retoque. Depois eu entro no tema de retoque versus revisão, pra gente entender um pouco isso. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero explicar pra vocês o porquê que existe o retoque, tá? Eu quero explicar para vocês por que existe o retoque. E como fazer para que ele não venha com tanta frequência. Beleza? Vamos lá. Quando você está fazendo o procedimento na sua cliente, você basicamente está fazendo um machucadinho ali. Você está lesionando aquela pele, você está criando arranhões. E no nosso corpo existem células de defesa. Eu gosto muito de criar exemplos, né? Exemplos simples, para que fique de fácil entendimento, tá? E na turma dessa semana eu criei uma outra estratégia, né, para poder explicar isso para elas. Imagina que você está num palácio, numa casa muito bonita, e existem os guardinhas lá da frente, né? Uma pessoa muito importante, né? O chefe que mora naquela casa. E existem os primeiros guardinhas lá do portão. Existem os guardinhas de um outro portão, porque não é um portão só não, tá, gente? Palácio, né? Aí tem o outro portãozinho lá e tem outros guardinhas. Até chegar na sala, na porta da sala tem outros guardinhas. Até chegar lá no chefe, tá? Então imagina que você chega nessa casa e você tem que embarrear esses primeiros guardinhas. Só que você tem que embarrear logo eles para não avisar os demais. Porque se chegar nos demais e chegar no chefe, já era, a casa caiu, tá? Então vamos pensar aqui comigo. Quando você está fazendo a micropigmentação, você basicamente está lesionando a pele. Você está fazendo um machucadinho naquela pele ali. Tá? E daí é como se você estivesse acordando esses guardinhas, entende? E quanto mais você lesiona essa pele, quanto mais você machuca essa pele, mais guardinhas você vai acordar e que vai avisar o chefe que você está presente ali. Então a pele entende que tá tendo uma invasão ali. A pele não vai entender que é uma tinta de micropigmentação que está entrando. Ela vai achar que é algum vírus, alguma bactéria, que são de fato invasores, que vai te prejudicar, tá? Que vai te fazer mal. Então ela quer te defender. E quando você começa a machucar a pele, você começa a acordar essas células de defesa. E daí, quanto mais você lesiona, mais células de defesa são acordadas, são despertadas para poder defender o teu corpo. E daí o que essas células de defesa fazem? Elas vão abocanhar. Eu já vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Pode deixar. O que as células de defesa vão fazer? Elas vão abocanhar esses pigmentos, tá? Essas esferazinhas que vão descendo, essas células de defesa vão abocanhar. Elas abocanham. E daí é como se elas triturasse lá para poder engolir. Vamos pensar assim, tá? E daí, quando você termina o seu procedimento em um tempo legal, não dá tempo dela triturar e engolir, né? Se você demora muito, você dá tempo dela abocanhar, acordar mais células, triturar e engolir. E daí, quando passa os 30 dias, que é o tempo de renovação da pele, ela já engoliu tudo. Quando volta, não tem nada. Joyce, então você está querendo dizer que eu tenho que fazer meu procedimento rápido? Eu tenho que ser rápido no meu procedimento? Sim, eu estou querendo dizer que você tem que ter agilidade no seu procedimento, porém, com a técnica correta e o método correto.
Se você tem a técnica correta e o método correto, você não vai demorar 3 horas no procedimento, gente. Cada profissional tem a sua técnica, tem a sua habilidade, tem o seu método de ensino, método de trabalhar. Eu, Joyce Antunes, penso da seguinte forma: se eu não tenho que acordar esse monte de células para abocanhar, essas células de defesa, então eu tenho que ser mais ágil. Então eu criei o método, eu criei a técnica para você ser ágil, entende? Não é você fazer um procedimento a moda Bangu, né? Qualquer maneira, entende? Mas é você aplicar a técnica correta, o método correto, para que você tenha um procedimento satisfatório. E quando eu falo de procedimento satisfatório, eu falo também das células de defesa. Por quê? Já vou começar a falar aqui que retoque não é obrigatório. Vai ter um monte de gente aí que vai querer me metralhar. Entende? Mas é o que eu falei pra vocês, cada um trabalha de uma forma. E eu vou expor pra vocês aqui o meu método de trabalhar. Desculpa, gente, mas 3 horas no procedimento você tá perdendo tempo. Tua cliente vai sair com problema de coluna da maca. Entende? Então, assim, 3 horas no procedimento, imagine o quanto que você não vai lesionar essa pele. Imagina o quanto de células de defesa que você não vai despertar ali. E daí, quando volta com quase nada. Porque daí as células de defesa vão abocanhar tudo que tá sendo colocado ali, entende? As minhas alunas, elas fazem o procedimento. É claro, gente, assim, depois que você sai do curso, que você vai fazer o procedimento sozinho, você vai criar uma certa insegurança, vai criar um certo medo. No início, os primeiros procedimentos, você não vai fazer tão rápido igual quando você estava com a sua professora do lado. Porque quando você está com o seu master do lado, você se sente mais seguro. Isso é normal, gente. Então, os primeiros procedimentos, você não vai conseguir fazer com tanta agilidade. Porém, em sala de aula, eu provo para elas, e elas estão aí que não me deixam mentir, que em 40 minutos elas finalizam o procedimento. Seja de fio a fio, então é mais rápido ainda, tá? De fio a fio é mais rápido ainda. De shadow, que a gente demora um pouquinho mais, porque tem que ter a paciência de esperar a cor sobressair. Agora, gente, 3 horas no procedimento não dá, tá? Então, vamos lá. Entendemos o porquê que existe o retoque. Porque vamos acordar células de defesa, que elas vão abocanhar esse pigmento que elas entendem que são invasores, tá? E daí, algumas conseguem engolir, entende? E quando volta com 30 dias, não volta com cor. Quer falar alguma coisa? Aí volta sem a cor. Por isso que quando a cliente faz o procedimento, durante a semana existe algumas irregularidades da sobrancelha. Por exemplo, um fio que some, a pontinha da cauda que fica mais clara. Por quê? As células de defesa estão trabalhando ali. Estão abocanhando, triturando, entende? E daí, eu tô olhando as dúvidas dela, que eu quero responder a todo mundo, né? Eu fico me perdendo. E daí, gente, durante a semana, a primeira semana, durante os primeiros 7 dias, é quando vai acontecer as primeiras irregularidades, entende? Da pontinha da cauda sumir, por exemplo, um fio aqui, um fio ali sumir, entende? E conforme vai passando os dias, a cor vai voltando, porque essa célula de defesa entende que aquilo não vai fazer mal algum e é como se ela devolvesse aquilo que ela abocanhou, entende? Então, assim, se você machuca por muito tempo essa pele, vai dar tempo dela abocanhar, triturar e engolir. E quando volta com 30 dias, volta sem nada, tá? Então, assim, tentem acelerar. Existem técnicas, existem métodos. Eu mostro isso para as alunas, ensino para as alunas em sala de aula. E no último dia, que é o dia que a gente pega modelo, Tamires, comigo foram 38 minutos contados na modelo aí na sala. Gente, vocês estão entendendo? Tamires é minha aluna de micropigmentadora, tá? Aluna minha do presencial. E, ela fez 38 minutos contados. Eu falo pra ela, gente, pode contar. Elas ficam embabacadas.
Quando tá no segundo dia, o segundo dia eu falo para elas que é o pior dia, porque é o dia que elas começam a aprender a técnica. E aqui, gente, eu não dou somente curso de especialização, eu pego do zero, eu pego do beabá, ensino cobrir, tá? É cobrir, aqui eu ensino cobrir. Então assim, Joyce, eu não sei nada, nunca peguei nada na minha vida. Aqui eu te ensino e também dou especialização. Então a Tamires é minha aluna iniciante e ela fez em 38 minutos, que ela tá aí e ela diz, tá? E ela não me deixa mentir, tá? A Ana Lúcia, outra aluna minha aí, ó. Oi, Tamires, é verdade, fizemos juntas, foi isso mesmo. Gente, é isso. Entende? Se você aplica o método e a técnica correta, você vai fazer com menos tempo. E o ideal é que você faça com menos tempo mesmo. Quando você começar a fazer os procedimentos sozinha, pode ser que no início você passe um pouquinho disso. Não tem problema, porque é o início. Cria-se um medo, cria-se uma insegurança. Mas você vai descer o tempo. Por quê? Você vai começar a criar habilidades. Você vai começar a simpatizar com aquele procedimento, porque vai criar uma rotina. Entende? E daí quando você cria uma rotina, cria-se habilidades e você faz em menos tempo, tá? Eu levei mais ou menos esse tempo aí também, de 30 a 40 minutos. Gente, tá? Então as minhas alunas estão aí, que não me deixam mentir. Em sala de aula eu provo para elas que com no máximo 40 minutos. Aí tá Paladino, que não me deixa mentir também, de 30 a 40 minutos foi o tempo que ela realizou o procedimento dela. Gente, em 3 horas fazendo o procedimento, você vai machucar demais essa pele. A cliente vai virar pra lá, vai virar pra cá, porque imagina você passar uma lâmina ou você passar uma agulha onde já está machucado. É muito desconfortante, é muito ruim. Entende? Então, existe uma técnica para você conseguir acelerar o seu procedimento. Então, entendemos o porquê que existe o retoque. Beleza. Eu já falei para vocês aqui, já joguei, que o retoque não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Eu vou falar para vocês aqui que eu tô usando um kit. Eu ensino para vocês kits de baixo custo, né? E agora, depois que eu passei a usar esse kit, gente, eu vou falar pra vocês que eu já tinha um índice de retoque bem baixo. Depois que eu comecei a usar esse kit, que é da Wint, pode pegar ele pra mim, pra mostrar pra elas? Depois que eu comecei a usar esse kit, gente, cara, 0% retoque. Por quê? Por conta da técnica correta aplicada e por conta do produto específico que eu uso para o meu procedimento. Então, se eu estou fazendo procedimento de micropigmentação, eu vou utilizar produtos específicos para micropigmentação. Eu já falei para vocês aqui que eu já... Aqui. Também, pros dois. Pros dois aqui. Vamos botar aqui que dá para todo mundo ver. Pro YouTube e pra cá, beleza? Tá. E daí eu já falei pra vocês que eu gosto muito de testar, porque eu tenho alunas, tá? E elas têm dúvidas e eu preciso responder a dúvida delas. Então, eu prefiro errar, eu prefiro testar e passar o correto para elas. As meninas sabem muito bem disso, tá? Tem uma aluna do online e ela, Joyce, surgiu isso aqui. Joyce, tem uma técnica assim. Joyce, esse produto. E daí eu, calma, ainda não testei. Deixa eu testar e daí eu te mostro o resultado, tá? Muitas meninas me perguntavam sobre a Rena Visagem. Eu nunca tinha utilizado. E daí eu ganhei, tive um recebido aqui, testei aqui, ó, meu braço tá manchado. Isso aqui é o teste dela sem descansar. E esse é o teste dela depois que ela descansou, tá? Ó, o teste sem descansar e o teste depois que ela descansou. Pedi uma das meninas da minha equipe para usar a Rena, ela botou, tem uma ótima fixação. Então assim, eu não posso falar de um produto que eu nunca utilizei. Eu nunca tinha utilizado a Visagem. Já utilizei, já testei, ela é muito boa e agora eu posso dizer para vocês que eu recomendo. Beleza? O pigmento também, da Natural Pigmento. Pigmento também, gente, da Natural Pigmento. Gente, eu sou completamente apaixonada pela Natural Pigmento. Meus procedimentos de sobrancelha, paramédica, areola, cicatriz, estria, vitiligo, tudo é feito com Natural Pigmentos e eu sou
completamente apaixonada por essa marca. E daí você pode se adaptar a uma textura mais líquida ou uma textura mais densa. E daí você tem essa opção dentro da Natural Pigmento, tá? Você consegue obter uma textura mais líquida, porque tem o diluente líquido e tem o diluente que a gente chama de emulsão, né? Em gel, tá? Então você consegue deixar ela bem líquida ou mais cremosa, se você gosta, entende? Então, assim, são marcas que eu utilizo e que são as que eu recomendo pra vocês. E essa aqui da Wint são produtos específicos para micropigmentação. Então, eu tenho o produto para antes do procedimento, eu tenho produto para durante o procedimento e pós. Então, assim, gente, depois que eu comecei a usar esse kit aqui, meus retoques, tipo, 0%. E daí, quando uma pessoa fala pra mim que o retoque é obrigatório, eu fico pensando assim, gente, então eu devo ser maluca, porque meu procedimento não tem retoque. Quando tem, é um fiozinho ou outro que ficou mais claro, sabe? E a cliente quer escurecer ou quer evidenciar, mas, tipo, é porque ela quer mais escuro. E daí dá pra colocar mais escuro. Mas porque ficou falhada a sobrancelha, porque não pegou, não, tá? E depois que eu comecei a utilizar esse kit aqui da Wint, gente, anos-luz, não largo mais. Sou completamente apaixonada e indico pra vocês, super recomendo de vocês utilizarem produtos específicos para micropigmentação. Lembra que eu falei dos guardinha da frente, que são as células de defesa, que você tem que acordar somente eles e somente eles? Durante o procedimento você usa um produto que é como se ele te viesse, né? Como se esse guardinha viesse pra te pegar e você viesse com a metralhadora assim, ó, e matasse todos eles, não deixa nem chegar lá no chefão, tá? Então, assim, é nesse nível, tá? Super recomendo pra vocês o produto da Wint. Então, vamos lá, gente. Já falei que retoque não é obrigatório. Outro detalhe, gente, para de usar essa palavra retoque. Não é retoque, é revisão. A sua cliente precisa ir para fazer uma revisão. Sabe quando você vai ao médico? Até mesmo quando você vai fazer emergência, que você vai, é atendido, aí o médico lá te passa os exames, tudo que você tem que fazer lá na hora e depois você tem que voltar para ele revisar, para ver como é que você tá. É uma revisão, tá? Não é retoque. E daí tem algumas pessoas que trabalham da seguinte forma. Você cobra X valor no seu procedimento. Aí a cliente sempre pergunta assim, o retoque está incluso? Gente, o retoque não está incluso. Não tem nada incluso. Aquilo dali é o valor do procedimento. Você vai pedir à sua cliente para voltar para uma revisão, tá? Aí se você quiser cobrar por essa revisão, aí é com você. Eu não cobro. A minha revisão é gratuita. Por quê? Porque eu trabalho com a técnica correta, com o método correto, com os produtos corretos, para que eu não tenha que fazer o retoque. Então eu já sei que a minha cliente vai voltar e eu basicamente não vou precisar fazer nada. Porque eu sei a técnica correta e o método correto para que o retoque não aconteça. Tá? Então, a minha revisão, que não é retoque, a minha revisão é gratuita. Se por acaso eu tiver que fazer alguma coisinha ou outra, eu não vou cobrar. Mas eu vou falar para vocês que 99% das minhas clientes voltam e eu não preciso de fazer nada. Elas voltam, eu limpo a sobrancelha delas, eu tiro foto do pós cicatrizado e libero a minha cliente. Tá? Então, assim, não tem essa não, gente. Retoque não é obrigatório e muda essa palavra. Não é retoque, é revisão. E como que você vai instruir a sua cliente? Como que você vai colocar na cabeça dela que o retoque não é obrigatório? Já na primeira conversa. Já quando ela estiver deitada na maca, porque elas ficam até com medo de dor, né? De muita dor. E daí eu vou dar até uma aula para vocês sobre anestésico, sobre o passo a passo de você realizar o procedimento para sua cliente não sinta dor ou não sinta o desconforto. E daí, durante o procedimento você já vai falar para ela, quando finalizar o procedimento, você vai falar para ela os cuidados que ela tem que utilizar. Nós temos aqui na Wint o reparador, que é para ela utilizar no pós, tá? Você não precisa nem se preocupar, porque isso aqui, gente, repara de verdade.
tá? E isso aqui é o que vai selar aí o teu procedimento para que ela não precise fazer o retoque, tá? Então você vai dar os cuidados pós para ela e daí você vai falar, ó, daqui 30 dias eu preciso que você volte pra gente revisar. Eu preciso para que você volte para eu fazer uma revisão e ver se ficou tudo certinho. E daí eu já vou te dar gratuito a limpeza da sobrancelha. Então você vem daqui 30 dias pra gente revisar e ver se ficou tudo certinho. Você já vai ganhar a limpeza da sua sobrancelha, sabe? Então você estimula a sua cliente voltar. Tá? Eu tenho clientes que me mandam mensagem e falam, Joyce, minha sobrancelha tá muito perfeita, eu tenho que ir aí? Eu tenho, gata, você tem que vir aqui. Sabe por quê? Eu preciso da foto dela, gente. Eu preciso da foto dela, do pós-cicatrizado. Eu preciso do meu portfólio ativo, entende? Então eu preciso que ela volte. Aí ela tem que voltar mesmo, minha sobrancelha tá perfeita. Eu falei, tem, gato, você vai ganhar uma limpeza aqui gratuita, vem, pra eu poder revisar, porque você olha de um jeito, eu olho de outro, entende? Eu preciso ver de pertinho como é que tá essa sobrancelha aí, pra eu saber como que tá o fio, se tem alguma parte entre os pelinhos, se não clareou. Eu sei que não clareou, gente, mas eu preciso da foto dela, entende? Então, não é retoque, é revisão. E o retoque não é obrigatório, beleza? Vamos ver as dúvidas aqui de vocês. A Mai perguntou, já se você dá curso aonde? Sou de Petrópolis. Gata, eu dou curso no edifício Vitality, que ele fica localizado no centro de Nova Iguaçu, tá? Deixa eu ver... Santi Belo, ela perguntou alguma coisa, deve ter perguntado lá em cima. Ela perguntou onde você fez curso. Gente, você foi formada por quem? Gente, eu sou formada pela maior academia do mundo, tenho muito orgulho disso, Fibraus, tá? Sou formada por eles e tenho uma satisfação enorme, é uma empresa, a maior academia do mundo, gente, não tenho o que falar, tá? Minha master é a Polly, é uma pessoa maravilhosa, super atenciosa, me instruiu com muitas coisas, né? E pego muita dica dela também para eu poder repassar para vocês. Então, eu sou formada pela maior academia do mundo, Fibraus, tá, gata? A Tamires, ela tá falando que a minha primeira, sem você, que foi sem eu do lado dela, né? Ela gastou 1 hora e 30 minutos, porém, ela usou um dermógrafo que eu não indico, que é o Charmante. Por quê, gente? O Charmante, ele dá como se ele levantasse a pele. Ele dá umas travadas assim na pele. Ele não passa fazendo pequenos arranhões na pele. Ele dá umas bicudas assim, sabe, na pele. Ele levanta e machuca muito. É como se você estivesse trabalhando com uma enxadinha assim, ó, cavucando a pele, tá? Então, assim, eu não indico. E ela trabalhando com esse dermógrafo, ela utilizou 1 hora e meia, tá? No procedimento. E imagina se ela utilizar um dermógrafo melhorzinho, tá? Então, daí vocês podem ver, tá? Alguém me diz de onde ela se formou, já disse que é da Fibraus. Lá no Instagram não fala, não? Gente, lá no meu Instagram tá escancarado lá, que eu sou da Fibraus. Deixa eu ver... Ela perguntou assim, a Graça.Alves. Joyce, são melhores os pigmentos orgânicos ou inorgânicos? Vamos lá. Cada um deles tem os pós e os contras. Pensa aqui comigo. Eu sempre dou exemplos bem simples, tá? Vamos lá. Imagina, o nosso corpo é natural, beleza? E daí a gente tem na nossa cabeça que pigmento orgânico é um pigmento natural. Vamos pensar dessa forma aí pra gente entender. E daí, o pigmento orgânico é como se ele se sentisse em casa. Pensa, você é a dona da casa, você tem a chave do portão, você tem a chave da porta da cozinha, a porta da sala, você entra no quarto, você tem liberdade, porque você é a dona da casa. E pigmento orgânico a gente pensa dessa forma, é como se ele fosse natural, e daí ele entrando para um corpo natural, é como se ele se sentisse em casa, como se ele se sentisse à vontade e ele passeasse por todos os cômodos. Então quando ele entra de verdade, ele fica muito à vontade.
E daí, os pigmentos inorgânicos, a gente pensa como se ele fosse, como se ele não fosse natural. E daí o nosso corpo é natural. E o pigmento inorgânico é como se ele fosse uma visita, que não tem a chave do portão, não tem a chave da sala, não tem a chave da porta da cozinha, entende? É como se ele tivesse carrapicho, como se você colocasse ele ali e ele ficasse ali. Então daí a gente pensa que então é melhor a gente fazer o fio a fio com os pigmentos inorgânicos. Porém, se você tem a técnica correta, o método correto, tanto faz você utilizar pigmentos orgânicos ou inorgânicos, porque você vai aplicar a técnica correta, então você vai ter um procedimento satisfatório. Porém, tá? A grande maioria dos profissionais, inclusive eu, gosto sim de trabalhar mais com os pigmentos orgânicos. Beleza? Dermógrafo GR6000, acho que o Platinum... Sim, gente, o meu é o 6000 Platinum, tá? Gente, nunca usei a rena da Nirage, tá? Vamos lá. Santibela, eu acho que você não teve um pouquinho de paciência para esperar a minha resposta, tá, gata? Porque na hora que você perguntou, eu tava explicando a aula, tá? E eu já te respondi 3 vezes que eu fui formada pela maior academia, que é a Fibrause. Beleza? Eu já usei Nirage e achei ela muito boa. Show! Eu vou comprar dela também pra testar e poder dar o feedback pra vocês, tá bom? Dermógrafo charmante é bom para micro? Jussara, não indico, tá? Porque, como eu falei, é como se você estivesse utilizando enxadinha. Ele garra muito na pele. Ele não faz aquele leve arranhão na pele, sabe? Então é como se você estivesse dando umas bicudinhas assim na pele. Não indico não, tá? Paladina, minha aluna aí tá me defendendo. Adoro. Ai, ai. Meu bem, tô vendo que você é nova por aqui. Ela primeiro dá aula e depois tem a hora de responder as perguntas. Muito obrigada às meninas que me seguem há mais tempo. Joyce, existe uma rena apropriada para pele oleosa? Cris, então, a gente trabalha, a pergunta dela foi o seguinte: se para pele oleosa eu preciso utilizar algum tipo de rena específica? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer para qualquer tipo de procedimento, seja para uma simples epilação, é fazer o nivelamento da pele. Tá, Joyce, o que é o nivelamento da pele? Nada mais é do que uma limpeza que você vai fazer ali, tá? Você pode utilizar um sabonete, inclusive tem um sabonete aqui da Wint, tá? Sabonete líquido, você pode utilizar algum tipo de esfoliante para você esfoliar aquela pele, para você deixar ela bem sequinha, bem preparada para você entrar com o procedimento, seja ele qual for, e principalmente em pele oleosa para a aplicação da rena. Você precisa tirar essa primeira camadinha de sujeira. E daí, as renas que eu indico é a da Glance, a Face Beautiful, que é maravilhosa, super apaixonada. E agora da Niragem, ó. Niragem, que eu li da Visagem, que eu testei, tá? Super recomendo, tem uma fixação muito boa, tá? Só que você tem que deixar a sua rena descansar também. Joyce, quantos minutos? Mínimo de 5 minutos você bate a sua rena, deixa ela descansar e aí depois você faz a aplicação. Porque o pigmento precisa dissolver ali no líquido que você botou para bater, tá? Então você precisa fazer tudo isso daí para que você tenha uma ótima fixação. Você não precisa comprar uma rena específica para uma pele oleosa, beleza? Vamos lá. Eu não indico o dermógrafo charmante, tá, amor? Boa, Tamires usou uma palavra ótima, belisca. O charmante, gente, a Tamires teve aí a experiência, tá? Eu falei em sala de aula exatamente, que é como se ele beliscasse a pele, exatamente isso, tá? Então eu não recomendo o charmante, beleza? Joyce, tem uma cliente que é bem ruiva, naquele tom
raposinha. E é bem branquinha também. Ela quer que o tom da micro fique mais avermelhado, mas acho que com o kit da Natural Pigmentos não vai chegar esse tom. Então, você consegue deixar no meio termo. Se você quiser um tom avermelhado, você vai precisar comprar um marrom de subtom avermelhado, tá? Tipo um marrom avermelhado ou um castanho avermelhado. Porém, com aquele kit que a gente aprende em sala de aula, se você colocar o meio termo, você consegue entregar uma cor perfeita para essas ruizinhas tipo raposinha bem branquinha, tá? Mas aí se você tiver alguma outra dúvida, a gente tem aquele canal direto, tá? Você manda mensagem para lá e daí eu te ajudo melhor, até nas gotinhas que você vai precisar colocar, beleza? Aí a Tamiris até falou, né? É só botar um pouquinho mais clarinho que você consegue chegar ao tom, tá? Fixa o assunto aí, que tá o pessoal perguntando. Retoque. Retoque é obrigatório. Bom, deixa eu ver onde que eu tô aqui agora. Amanda Carneiro. Eu tô começando agora, tô insegura, tô com dificuldade de fazer as sobrancelhas, vontade de desistir. Gata, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma palavra no dicionário que você precisa arriscar. É essa aí de desistir. Você precisa pensar aonde é que você quer estar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, que seja. E você precisa pensar qual é o primeiro passo que você tem que dar. Joyce, eu não tenho noção, me chama no direct que eu vou te ajudar, tá? Agora, uma coisa que você não pode fazer é desistir. Porque quando chegar daqui a 6 meses, quando chegar lá a 1 ano, você vai olhar para trás e vai pensar, meu Deus, se eu não tivesse desistido, eu já estaria muito fera. Aí vai ter que esperar mais 6 meses, mais 1 ano. E você fica assim, vou desistir. Não quero. As meninas aqui do presencial sabem que eu pego muito no pé. Você é novinha ainda, eu tenho que falar com você, bem suave, não desiste, meu amor, prossiga, segue em frente, você vai conseguir, você é capaz. Eu tenho que falar com você dessa forma, porque eu tô tendo um contato com você agora. Mas da próxima live, gata, eu já vou puxar a tua orelha. Porque como assim você vai desistir? Por quê? Por qual motivo você vai desistir? Será que você não tem capacidade para fazer alguma coisa? Será que Deus te colocou nesse mundo para nada? Você é referência para alguém. Você é espelho para alguém. Se você desiste, você faz essa pessoa desistir também. Imagina se eu tivesse desistido, ou o tanto de mulher que me segue, ou o tanto de mulher que precisa de mim, que precisa dos meus conselhos, que precisa da minha técnica. Imagina se eu tivesse desistido. Então daí, Amanda, pensa aonde é que você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E você só tem que se preocupar com o primeiro passo. Não se preocupa lá com o 10º passo, não. Se preocupa só com o primeiro. Sobe o primeiro degrau e daí você pensa em subir o próximo quando você já estiver no primeiro, que aí vai se tornar mais fácil, tá? Se você não souber como fazer isso, me chama lá no direct que eu vou te ajudar, tá bom? Só não desista. Joyce, você poderia me dizer se a película protetora Prosmicro ajuda a não ter expansão dos fios e nem retoque? Sim, Rafa, aqui, Tá bom? A película protetora, além de tudo isso, ela vai levar, sua cliente vai para casa com a sobrancelha de fato protegida. Porque não é apenas passar um creminho, um olhinho para sua cliente ir embora. A pele dela está aberta. E daí você precisa colocar essa película. De fato é uma película, eu testei. Ela solta mesmo a película, tá? E daí a cliente vai para casa com a sobrancelha protegida, de fato protegida, e vai te ajudar também
na revisão que você não vai precisar fazer o retoque. Tá bom? Agora, com relação também à expansão, não é só a película, não. Você precisa aplicar a técnica correta. Porque não adianta você entrar com o tebori torto, o fio expandir, você quiser, aí vai querer usar a película protetora achando que os fios... Não. Tem a técnica também. A técnica também, tá? A técnica. Igual aquela lourinha que ela fala da sobrancelha. A técnica. A técnica, tá, gata? Pode fazer o retoque com pigmento diferente? Ótima pergunta, Neia. Pode fazer o retoque com o pigmento diferente? Gente, já ouvi muita gente falar assim, não pode fazer, tem que ser a mesma marca. Gente, a pele não sabe de marca não, gente. Para com isso, olha só. No dia do procedimento, você não pode misturar no mesmo batoque marcas diferentes. Por quê? Cada empresa, cada fabricante usa o mictante diferente, usa as substâncias diferentes para fazer aquela misturinha. E pode ser que não sejam ou não sejam compatíveis, tá? Então, misturar no mesmo batoque, não. Agora, a cliente fez o procedimento, 30 dias após ela vem para revisão, você pode usar outra marca, não tem problema nenhum. Então, se fosse assim, eu não poderia pegar clientes com micropigmentação antiga. Porque daí imagina a cliente que fez a micropigmentação há 2 anos atrás com uma outra profissional que mora lá no Ceará. Aí ela veio pro Brasil, aí ela quer fazer a revisão comigo. Como que ela mora no Ceará? Ou ela vem pra Nova Iguaçu, pro Rio de Janeiro, perdão, gente. Ela vem pro Rio de Janeiro, vem aqui em Nova Iguaçu fazer a revisão comigo. Aí eu tenho que saber qual foi a tinta, qual foi o pigmento que a profissional utilizou lá no Ceará para eu fazer. E aí eu tenho que comprar a mesma marca que ela utilizou lá para eu poder fazer a revisão dela aqui? Claro que não, tá? Então, 30 dias após, eu posso utilizar marcas diferentes. Eu só não posso misturar no mesmo batoque, no mesmo dia do procedimento, tá? Sharp 300 você não indica? Indico, Sharp 300 é bom, tá? Deixa eu ver. Sim, gente, dermógrafo Cheyenne é bom, tá? Tava com saudade de você, sua linda. Obrigada, meu amor. Já usei a Rena Maquiagem, gostei, tá bom? Amanda, me chama no direct, gata, pra gente conversar melhor, tá bom? O dermógrafo da Cheyenne é bom, tem que correr. Na verdade, nada na vida é fácil, tudo tem que ter perseverança, com certeza. Cheyenne, gente, GR, são os dermógrafos que eu indico pra vocês, tá? De baixo custo. Saudade, Joyce. Obrigada, gata. Vem me ver, tomar um café. Obrigada por falar no Ceará. Lindona. Perfeita explicação. Por que acontece da sobrancelha não descascar e não clarear? Já aconteceu comigo. A pele absorveu todo o pigmento. Porque você utilizou a técnica correta. Você não machucou a pele da cliente. Você fez o procedimento no tempo certo. E daí não tem retoque. Não clareou. Não criou cascas. É isso. Essa é a técnica correta. Joyce, porque criou muita casca, gata. Machucou. Os meus procedimentos não faço retoque, tá? Tipo, 99%. Não cria aquela casca grossa, tá? Porque é utilizada a técnica correta. Então, se não criou casca, não clareou, foi porque você utilizou a técnica correta. Beleza? Eu tenho que acabar. Com a lâmina U, consigo fios com mais movimentos do que com a lâmina chanfrada? A lâmina em U, você consegue fazer os fios mais curvados, tá? Com a lâmina chanfrada você também consegue, mas com a lâmina U você tem mais facilidade de curvar ele, de poder bolear ele, tá? No retoque, pigmentamos nas sobrancelhas todas ou só nas partes que não fixaram, tá? Estou com uma cliente de 15 anos, quem usa Rena nunca usou. Como faço para fazer
o antialérgico nela? Como faço? Então, ela tá com uma cliente de 15 anos e quer fazer a rena, que ela nunca utilizou, e ela precisa fazer o teste para saber se essa menina vai criar algum tipo de alergia. Você vai fazer a misturinha da rena e vai fixar... Me perdi. A Samara... 3 minutos, gente. 3 minutos pra acabar. Pra salvar. Gente, pra salvar. Você vai fazer o teste de alergia nessa menina, vai colocar a rena em algum lugar da sobrancelha dela, só um pouquinho, vai esperar 48 horas e vai ver se ela vai reagir. Se não reagiu, você pode realizar o procedimento nela. Pede pra elas mandarem as dúvidas, que a gente faz os vídeos pra elas. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar uma foto agora, a Samara vai postar o arraste pra cima do índice e eu vou postar uma foto com uma caixinha de pergunta, tá? E daí vocês coloquem lá as perguntas de vocês, que eu vou salvar, vou fazer vídeo e vou salvar, tá bom? Pra vocês. Tudo bem? Senão não vai dar pra me salvar, tá? Vou colocar a caixinha de pergunta e vocês coloquem as dúvidas lá, beleza? Um beijo, senão eu não consigo salvar, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até terça-feira que vem, 7h47.